boa tarde. Está no ar o Espaço do Servidor, programa especial de retrospectiva. Uma mobilização fundamental no ano passado com todas as categorias do Serviço Público Gaúcho contra o pacotaço enviado pelo governo à Assembleia Legislativa. Muitas medidas que voltam para apreciação neste ano. Por isso é importante a gente rever esses principais momentos. Acompanhe. A semana foi de intensa mobilização dos servidores e surtiu efeito na Assembleia Legislativa. Votação adiada, base do governo que não conseguiu se entender, acabou tendo que apelar para a retirada de plenário, para não ter quórum, e a mobilização continua dos servidores. Veja a seguir o resumo da atuação do funcionalismo na reportagem de Tatiana Daniele. Vitória para os servidores, desgaste do governo. A FESERGS considera um passo importante o adiamento da votação do pacote da segurança, pois a base aliada do governo reconheceu que perderia. A federação, que defende reajuste já e é contrária ao pacotaço, realizou uma forte mobilização, visitando todos os gabinetes dos deputados, buscando o apoio dos parlamentares contra a retirada de direitos do funcionalismo. A posição da FESERGS se justifica uma vez que as categorias não são chamadas a discutir nenhuma linha de projetos pretendidos pela atual administração estadual. Está aí, mobilização do funcionalismo que fez a diferença. Nós estamos recebendo aqui o presidente da FESERGS, Sérgio Arnaud, e vice-presidente da MAPER Sindicato, Flávio Berneira. Começo contigo, Sérgio Arnaud. Qual é a avaliação que tu faz desta semana? A mobilização foi importante, todo aquele trabalho, né, do corpo a corpo com os deputados surtiu efeito. E na tua avaliação, se conseguiu levar até esses parlamentares a verdadeira proposta que está embutida nesses projetos e por que os servidores reagiram de maneira tão intensa? Olha, a manifestação foi praticamente unânime, Sandra. Todas as categorias estiveram representadas, desde a área da segurança pública, servidores civis da Polícia Civil, servidores militares da Brigada Militar, agentes penitenciários, magistério, técnicos científicos, quadro geral, funcionários de escola, enfim, todos os segmentos do funcionalismo estiveram lá. Porque nós temos um entendimento. Em primeiro lugar, a pressão valeu sim, porque nós conseguimos dividir a base de sustentação do governo. Não é à toa que o governo ontem não conseguiu somar os 28 votos necessários para aprovar. Aliás, durante a semana tentou várias vezes, sim, ontem, anteontem, enfim, todos os dias da semana. Não teve jeito, o jeito foi sair do plenário e não dá quórum. Tiveram que sair do plenário para não ser derrotados. Então, o que aconteceu? Nós fizemos um discurso, e aqui estamos repetindo esse discurso para toda a sociedade, para os servidores públicos em geral. Este conjunto de propostas do governo, o chamado pacotaço, ele teve um mérito. Ele, além de unificar toda a categoria do funcionalismo, ele conseguiu mostrar claramente para os políticos de que era um grande bode colocado não na sala, mas no centro do estado do Rio Grande do Sul. Por quê? Ele procura confundir a opinião pública e jogar os servidores contra a opinião pública. Nesse embate todo, quem ganha e quem perde? Perdem os servidores, se aprovado esse conjunto de propostas, perdem os deputados, porque são eles que vão buscar votos na sua base no ano que vem para a sua reeleição ou para a sua nova eleição, e ganha uma única pessoa, a governadora Ieda, que conseguiu desviar o foco das atenções para o arroxo salarial, para a necessidade de acabar ou de mitigar o verdadeiro fosso que se estabelece entre o grande conjunto de servidores públicos do Estado e uma minoria que detém altos salários e que foi alvo de grande atenção da sua política salarial ao longo desses 3 anos de governo. Ou seja, nesses 3 anos de governo só ganharam aumento aqueles que estão lá no topo da pirâmide, os altíssimos salários. Os demais, técnicos científicos, quadro geral, aposentados, pensionistas, servidores da justiça, servidores da segurança, dos transportes, enfim, de todos os setores, estes só viram crescer a sua dificuldade.
Sérgio, é importante a gente retomar, já explicamos detalhadamente aqui sobre todos os ângulos, inclusive jurídicos, técnicos, mas enfim, para a gente retomar, porque causou muita confusão da forma como foi primeiramente divulgado, de que seriam índices de reajustes extraordinários para uma base como, né, do magistério e da própria Brigada Militar, que ganhava muito pouco, que passaria a ter seus vencimentos, enfim, incrementados em índices muito altos. E o que a gente vem fazendo e vem vendo é que as lideranças, né, das categorias vão dizer, não, para aí, não é tudo isso, o índice não é esse, o reajuste não é esse, termina... É importante que a gente enfatize as falhas, Perfeito. porque as categorias se... Perfeito. Eu vou sintetizando muito rapidamente para o entendimento de todos os nossos telespectadores. No caso da Brigada Militar, por exemplo, nós teremos 19% para os que ganham mais, ou seja, os oficiais de nível superior. Somando a isso a Lei Brito, né? É importante que se diga. E 9% para o grosso da tropa, cabos, soldados, sargentos, enfim, para aqueles que estão na rua defendendo a população. Então, o que é isso? É um distanciamento ainda maior entre os menores salários e os maiores salários. No caso do magistério, para nós termos também bem concretamente essa questão. No caso do magistério, quem ganha R$ 1.501 não terá nenhum centavo de reajuste. Agora, os que ganham menos, e são pouco mais de 25 mil, 27 mil, esses empilharão tudo e ficarão todos nivelados no mesmo padrão. Ou seja, acabará na prática o plano de carreira do magistério, porque todos estarão no mesmo salário. Pois bem, e ainda assim a retirada, através da PEC 200, de critérios de avanços de progressão funcional, objetivos, e a sua substituição por um critério exclusivo de meritocracia que ninguém sabe como será feito, né? E que não será levado para a aposentadoria. Só suprime e não apresenta... Só suprime e não apresenta nada. Isso, inclusive, é motivo de uma campanha salarial, aliás, da continuação da nossa campanha salarial, que estará nas ruas na próxima semana. Muito bem. Na área da segurança também, está aqui conosco, né, o Flávio Berneira, da Maperx, que é uma entidade aí que vem lutando bravamente dentro de um cenário muito adverso, muito complicado. Nessa semana que passou, a governadora apresentou, fez um balanço aí dos investimentos, né, de seu governo, e chegou a anunciar, Flávio, que para o ano que vem estará resolvido o problema de falta de vagas no sistema prisional, inclusive terão mais vagas do que hoje é a demanda. É possível acreditar nisso? É uma boa tarde a todos, é uma satisfação retornar a esse importante espaço. Dizer que nós somos incrédulos, e até porque a forma proposta pelo governo para zerar o déficit de vaga dos presídios é uma fórmula contestada. Já debatemos com representantes do governo, inclusive na Assembleia Legislativa, com audiências públicas, algumas audiências públicas que lá ocorreram, que o governo importa aí um modelo que foi adotado inicialmente de forma pioneira no Brasil, no estado do Ceará, depois foi implementado no Paraná, enfim, em alguns outros estados. No Ceará, a prova da sua ineficiência é que já lá terminou esse modelo, que é através da contratação da iniciativa privada. No Paraná também já está num processo de declínio. Alguns presídios no Paraná que eram privados já estão sendo estatizados. Tá? Então, a empresa que lá estava instalada começa a migrar, começa a buscar outros espaços. O contribuinte paga duas vezes, porque o custo-benefício ficou um absurdo, né? O Estado pagando muito caro. Qual é o desafio que nós fizemos para o Estado nas diversas oportunidades que tivemos? Que o Estado, então, faça um projeto piloto aqui no Rio Grande do Sul, pegue uma penitenciária e faça o investimento na mesma monta que fará na eventual contratação da iniciativa privada, e dali a 6 meses os servidores públicos mostrarão que poderão prestar um serviço com muito mais qualidade do que a iniciativa privada, até porque tendo nós temos estrutura, né, com estrutura e recursos. Tá? Com relação à posição da entidade frente, né, também nessa mobilização frente à votação desse pacotaço, tu entendes que tem até possibilidade de paralisação, caso seja levada adiante essa série de medidas? Infelizmente, nós estamos aí, hoje a sociedade toda já vive um clima de final de ano, um clima de festivo, Natal se aproximando, enfim, final do ano, né? E o movimento sindical do funcionalismo público recebe de presente aí no final do ano um pacote tão controverso, tão polêmico, e que, como bem disse o Sérgio, ele uniu, é uma unanimidade entre o movimento sindical, tanto que todos somaram esforços na sua contestação e tentando agora garantir a sua rejeição.
A possibilidade de greve, ela o sindicato pautou isso e pautará na Assembleia Geral da categoria, porque entende que não pode se furtar dessa discussão, porque nós estamos aí diante de um processo histórico de retirada de direitos. Se a PEC 200 efetivamente for implementada, nós imaginamos que a Assembleia será sensível e não deixará que esse projeto prospere, mas se isso acontecer, a categoria, no mínimo, tem que discutir a possibilidade de dar uma resposta à altura, a tamanha violência aos nossos direitos. Flávio, só para acrescer ainda, vale lembrar também do projeto 349 de 2009, que está lá em tramitação e que acaba praticamente com o fundo de previdência. Esse é outro presente grego que o governo está dando no Natal para aposentados e pensionistas. O governo já sinalizou, né? Retira, não vota então o projeto da Brigada nem do Magistério, mas se a oposição aceitar, aprovar a retirada desse fundo. Essa negociação aí está ocorrendo nos bastidores. E temos que alertar a sociedade que esta é uma medida eminentemente eleitoreira, porque visa beneficiar os principais cabos eleitorais, que são os prefeitos municipais, com a destinação desse dinheiro, que era para pagar aposentadorias e pensões, para a construção de acessos nas prefeituras. Ou seja, passar o mel nos prefeitos. Voto, né? Exatamente, é o que dá mais voto, passar o mel nos prefeitos no ano eleitoral. Bom, chega a ser curioso porque a liderança do governo manifestou isso, né? Nós precisamos buscar votos, alguns secretários, porque houve desentendimento ali dentro, né? Os secretários não precisam ir atrás de votos, nós precisamos. Manifestaram isso, né? Isso desnuda exatamente o caráter deste pacote. É um pacote que visa tirar o foco dos problemas que a governadora teve ao longo do ano para lhe render algum dividendo eleitoral. E a sociedade que se dane. Ou seja, antes o fundo previdenciário era imprescindível. Agora ele pode ser dispensado. Tudo em nome de votos, em nome da campanha eleitoral. Agora a gente vai para o intervalo, mas no próximo bloco, outro tema importante que estará em pauta de novo este ano, o pagamento dos precatórios. A gente foi conversar com um especialista. Não perca, a gente já retorna.